Dios les bendiga, paz de Jesús. Aleluya. Paz de Jesús, estamos aquí reunidos desde Río de Janeiro, que estamos comenzando el culto de misiones. Amén. Hoy vamos a tener un culto especial porque va a haber Santa Cena. Amén. Hoy vamos a tener Santa Cena. Entonces, a todas las personas que me están preguntando, ¿dónde queda la iglesia? ¿Dónde queda la iglesia? Queda en Brasil Pina. Pues si usted está en alrededor de Buen Suceso, Olaría, Ramos, usted puede acercarse. Con el 905 lo deja a 2 cuadras de la iglesia. ¿Amén? Estamos en la rua Graúna 224. Graúna 224. ¿Amén? Entonces, hoy vamos a comenzar orando, porque la unción de Dios se manifiesta cuando lo adoran. Entonces vamos a invitar ahora a la hermana Concesión, ¿ven? Que venga a traer una oración de apertura para comenzar este culto. ¿Ven? Gloria a Dios. El Señor es maravilloso. Ya tenemos gente. Escríbanos. Sabemos que usted está ahí del otro lado, pero si usted no nos escribe, no podemos saludarlo, no podemos decir su nombre. ¿Ven? Entonces, pónganos ahí su nombre, díganos cuál es. Vamos a estar orando por usted. Amén. Hermana Concesión, necesito que venga aquí. Ahora oramos. Senhor, para a igreja e para os ouvintes desta emissora, desta internet, quem os ouvintes estão ouvindo a palavra de Deus, nós vamos fazer aquele culto abençoado por Deus. Em nome de Jesus, nós somos canais e Jesus está aqui presente e Ele vai completar a obra na tarde deste dia. Maravilhoso Deus, eterno Pai, aqui estamos diante de Ti para entregar a igreja do Senhor nas Tuas mãos. E os ouvintes desta emissora, que sejam abençoados através deste culto de hoje, que está sendo iniciado agora nesta hora. Abençoa a cada ouvinte que está ouvindo este culto de hoje, desta tarde. Nós pedimos ao Pai, nós agradecemos, abençoa a todos nós, e abençoa os ouvintes desta emissora. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amén. Y a su nombre, gloria. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Oh, gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Estamos contentos porque el Señor nos bendijo con el equipo, con micrófono, con amplificador. Amén. Vamos a saludar. Tenemos aquí desde España a Noemí Moyano con su marido, gloria a Dios. Osmey, Dios les bendiga. Saludamos a Elsemir Chamarelli de Curitiba. Amén. También saludamos a Coite Giboy. Amén. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Aleluya. Gracias. Tenemos cosas grandes, ¿eh? Miren que tenemos una palabra poderosa donde Dios va a estar obrando milagros en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Tenemos que cambiar los pensamientos. Nos tenemos que alinear con los pensamientos de Dios. ¿Querés victoria? Decime a mí. ¿Querés victoria? Escribime ahí. Sí, pastor, quiero victoria. Entonces te tenés que alinear con los pensamientos de Dios. La predicación de hoy es alinearse con los pensamientos de Dios. Nosotros tenemos nuestros propios pensamientos. Nosotros tenemos nuestras propias luchas. Nosotros tenemos nuestras propias envidias, nuestros propios anhelos. Pero tenemos que enfocar todo en la cruz. Porque a veces la cruz nos redirecciona para que podamos llegar a un puerto seguro, a un puerto donde no hay lucha, un puerto donde no te estresás, porque hay todo lo que haces, lo haces bajo la gracia, bajo la unción, bajo el poder. Una cosa es trabajar yo solo. Yo voy, predico y hago la obra, como eran los corintios. Los corintios eran así, hombres carnales, dice Pablo. Pero nosotros no somos los corintios, nosotros somos la iglesia de Jesucristo,
la lavada y santificada por el Cordero. Amén. No te pierdas esta palabra que va a transformar tu vida, va a transformar todo lo que estás haciendo, lo va a potenciar, lo va a bendecir. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Vamos a continuar alabando y adorando a Dios. Voy a invitar a Luciana Aguiar para que nos guíe con la música. Música donde nos prepara el corazón. Nos va a preparar el corazón para sentir esa gracia, esa unción, esa libertación, esa sanidad. Va a empezar a fluir ese mover del Espíritu Santo. Yo preciso que Luciana Aguiar venga aquí a tomar control de este mover del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Igreja, Pai do Senhor, uma boa tarde. Estamos aqui hoje mais uma vez para adorar o nome do Senhor Deus, né, o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso maior motivo. Né? Se estamos aqui nessa tarde, é porque Ele tem nos dado vida, Ele tem recobrado as nossas forças, Ele tem recobrado a nossa saúde, Ele tem cuidado de nós. Nós somos eternos devedores ao nosso Pai, sempre, por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos adorar a Deus agora? Él es el principio y el final, por la eternidad. Sus ojos como llamas de fuego son, todo puede ver. En sus manos tiene toda autoridad, todopoderoso. Y con su justicia el mundo juzgará, por su gran poder. Cristo, el príncipe de paz. Cristo, el león de Judá. Cristo, la luz de la mañana, todopoderoso. Santo, en la cruz Él murió. Santo, y la muerte Él venció. Santo, por siempre reinará, en su trono reinará. Él es el autor de toda creación, de toda perfección. Su faz resplandece como el sol en el amanecer. Como fuertes aguas puedo oír su voz, fuerte su palabra. Breve en las nubes Él surgirá, todos van a confesar. El príncipe de paz, Cristo, el león de Judá. Cristo, la luz de la mañana, todopoderoso. Santo, en la cruz Él murió. Santo, y la muerte Él venció. Santo, por siempre reinará, en su trono reinará. ¿Quién es este que la muerte Él venció para el hombre rescatar? ¿Quién es este que gobierna el cielo, pero aquí también está? Cristo, el príncipe de paz. Cristo, el león de Judá. Cristo, la luz de la mañana, todopoderoso. Santo, en la cruz Él murió. Santo, y la muerte Él venció. Santo, por siempre reinará, en su trono reinará. El príncipe de paz. Cristo, el león de Judá.
Obrigado. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Olá, amigos. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Ricardo, do Ministério Unicristo. Estamos falando aqui do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Estamos aqui com os irmãos e irmãs a fim de levar a palavra de Deus a todos os cantos da terra através da internet. Mas não posso me furtar de convidar você, que mora aqui perto de Brasília, aos redores, na Penha, em Cordovil, né? E aqui ao lado do Brasília, qualquer bairro em volta disso. Hoje eu pedi aqui para uma irmã que está aqui conosco, para ela vir orar. Logo depois que ela orar, né, a irmã Cláudia vai orar. Depois que a irmã Cláudia orar, nós vamos pedir para fazer a introdução da palavra principal do pastor Marcelo pela irmã Elizabeth. Ela vai dar a palavra introdutória. Ok? Obrigado. Deus abençoe. A paz de Cristo Jesus seja com cada um de vós que está à escuta da minha voz, né, através desse canal, né, do YouTube, da internet, de qualquer meio de comunicação que tem chegado a palavra de Deus para você nessa tarde. Aqui para a gente no Rio de Janeiro é tarde, mas talvez você esteja já no início de noite, não sei, mas até mesmo você que vai estar gravado esse culto de hoje e vai estar aqui para a sua meditação. Eu vou fazer uma oração agora para recebermos a palavra introdutória, que o Espírito Santo de Deus fale no seu coração nessa noite, nessa tarde. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor de infinita bondade e misericórdia, ó Deus, tu que não nega bem algum àqueles que te buscam, Senhor, a tua palavra nos garante que, Senhor, que qualquer filho que pedir alguma coisa ao seu pai, ele não vai dar uma pedra. Quanto mais o Senhor que está no céu não negará bem algum àqueles que te buscam, ó Pai. E nós estamos te buscando aqui nesta tarde, em espírito e em verdade, porque cremos, Senhor, na proclamação do Evangelho, nas boas novas de salvação, e a tua palavra diz que o Evangelho seria pregado em todo o mundo, então viria o fim. Ó Deus, nós estamos proclamando a tua palavra, que a tua palavra, o teu vento do teu Espírito, ó Deus, vai, Senhor, levando a tua palavra, Deus, até onde Ele quer, Senhor. Manifesta a tua palavra nessas vidas, que essa pessoa que está aí atrás, Senhor, deste celular, ao alcance das nossas vozes, possa também ser um instrumento e compartilhar esta live, Senhor, para aqueles que estão necessitados neste dia, ó Deus, de libertação, ó Deus, de alguma angústia, de depressão, ó Deus, de tristeza nas suas almas, ó Deus, da tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós assim te rogamos, Senhor, manifesta, Senhor, o poder do teu Espírito na mente de cada ouvinte e que eles possam compreender a tua palavra, a mensagem da cruz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Continue orando por mim. Cláudia Braga. Que oração maravilhosa, não é? É muito bom a gente ouvir uma oração com fervor, uma oração com fé. Tem essa fé. Essa fé é importante para você, não é? Essa fé é que nos traz tranquilidade para nossas vidas, a despeito de tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos fé em Jesus Cristo. Sabemos que Ele está controlando tudo. Deus controla tudo na sua vida. Ele não deixa de saber nada. Ele sabe tudo. Então, tranquilize-se no Jesus. É o que te falo agora. Agora, neste momento, vou passar o microfone para a irmã Elizabeth, para que ela possa dar a palavra introdutória antes da palavra principal. Preste atenção, que é uma ótima palavra. Deus abençoe. Boa tarde a todos, com a paz de nosso Senhor e Salvador. Os irmãos percebem que nós temos falado sobre fé. Então, aqui a palavra que eu trouxe é sobre fé também. Né? Não é coincidência, porque Deus já sabia de que
os irmãos falariam de fé, e Deus tocou na minha casa para eu trazer uma palavra sobre fé. Bom, nós vamos falar sobre a fé que o centurião tinha. Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 13. Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 13. Bom, Jesus, ele realizou várias curas e milagres. E essa foi mais uma cura que Jesus realizou. A cura do criado de um centurião. Começando no versículo 5, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe respondeu: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E, naquela mesma hora, o servo foi curado. Que bênção, né? Percebemos a fé do centurião. Tópico 1. Ele manifestou uma grande confiança em Jesus. A confiança está manifesta no verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Se ele estava implorando, é porque ele cria que Jesus tinha poder para resolver o problema dele, que era a cura do seu servo. Ele não ia perder tempo, ir até onde Jesus estava, implorar a Jesus, se ele não tivesse fé, uma grande confiança de que Jesus poderia curá-lo. Tópico 2. A doença de seu servo era incurável. A doença do servo do centurião era incurável. No verso 6, lemos: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Percebemos
que o servo dele estava deitado, sofrendo terrivelmente, paralítico, já estava paralisado, sofrendo com aquela doença. Então, era uma doença incurável. Qual a pessoa que vai tirar uma pessoa paralítica de uma cama? Só Jesus, né? Pessoal, no verso 3, no tópico 3, nós vemos, ele confiou no poder da palavra de Jesus. Vamos lá. Mas, no verso 8, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Então, ele confiou no poder da palavra de Deus, que a palavra de Jesus tinha poder, que só Jesus dando uma palavra, o centurião dele ficaria curado, né? Quando ele diz, apenas manda com uma palavra. E o servo dele, o servo do centurião, ficaria curado com apenas uma palavra. Jesus tinha várias maneiras de operar, né? No cego, ele cuspiu e formou um lodo ali no chão e colocou nos olhos do cego. E depois ele disse ao cego que fosse ao tanque lavar seus olhos, né? E tinha várias formas de curar. Dessa vez, ele curou com apenas uma palavra. Ele estava em um lugar e o servo do centurião estava em outro lugar. E ficou curado. Tópico 4. A sua alta posição não o impediu de buscar a ajuda de Deus. No verso 9, nós vemos, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e também tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Então, a alta posição, apesar dele ser um centurião, não o impediu, ele não teve vergonha de ser centurião e ir lá pedir a Jesus para curar o seu servo, né? Não podemos permitir que qualquer que seja, há pessoas que dizem que não são dignas, são pecadores, né? Outros dizem, Jesus não vai me ouvir não, quem sou eu, né? Mas aqui seria a alta posição do centurião que talvez pudesse impedi-lo de buscar a ajuda de Deus. Mas ele não teve vergonha de se misturar no meio das pessoas, porque onde Jesus estava assim de gente, porque sabia que Jesus fazia muitos milagres. Ele era, e será dono dos milagres, né? Porque todo o poder está nas mãos de Jesus, de Deus, de Jesus, né? Tem uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, é um só Deus. É um mistério aí. São três deuses, são três personalidades em um Deus apenas. Dando uma comparação bem pobre, é como se fosse um ovo. Um ovo. Nós temos
a casca, nós temos a clara e nós temos a gema. Cada um é uma parte do ovo, mas é um ovo só, né? Então, nós temos aqui que, apesar da sua alta posição, essa não o impediu de buscar a ajuda de Deus. 5. Tópico 5. O tópico 5, nós lemos essa explicação. A sua fé causou admiração ao próprio Senhor, ao próprio Jesus Cristo. Aqui nós vemos no versículo 10. Ouvindo isto, o centurião dizia, apenas uma palavra e o meu servo ficará curado, porque ele cria. Então, isso causou, aqui diz, ouvindo isto, quando Jesus ouviu isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O próprio Jesus disse, não vi nem mesmo em Israel fé como esta, desse centurião, me dizendo que para eu mandar apenas uma palavra, meu servo lá, onde ele está, na cama, ele vai ficar curado. Jesus ficou admirado com a fé do centurião, o próprio Jesus. E o último tópico, a sua fé foi ricamente recompensada. No versículo 3, nós vemos o último tópico. Então, disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Então, a sua fé foi ricamente recompensada. Porque Jesus falou, vai-te. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Que bênção, não é, meus irmãos, meus amigos, meus ouvintes, né? Meus queridos, que estão desfrutando desse momento conosco. Percebemos a fé que o centurião tinha quando ele foi até Jesus, não deixando que a posição dele o impedisse de ficar no meio do povo, não ficou com vergonha de falar com Jesus, apesar da sua alta posição, e a fé dele causou admiração ao próprio Senhor, quando ele disse que nem mesmo em Israel achou tamanha fé. E essa fé foi recompensada, porque na mesma hora que Jesus falou, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Que bênção, né? Que bênção. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Que possamos ter fé, possamos ter confiança. Que Senhor Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, vai ser o mesmo de eternamente. Amém. Ele continua sendo o mesmo. Glória Amém. a Deus. Você está vendo aí? Quão importante é a fé. Preste atenção, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Veja, é uma oportunidade de ouro você confiar em Deus, você confiar em Jesus Cristo. Nós aqui da Unicristo estamos pregando a palavra para muitos lugares do mundo. Mas se você quiser chegar mais perto da gente, vem aqui na rua Graúna, 224. Será um prazer recebê-los aqui. Será um prazer falar de Jesus para você pessoalmente. Olha, é maravilhoso. Quando a gente tem fé, meu Deus do céu, a gente confia, a gente vai. A força vem de Deus. Nós caminhamos mais. Aquela história de você andar um
caminho, está cansado, e fala, não, Deus está me ajudando, você vai dar mais 50, mais 100 passos ainda. Lá à frente, confie, tenha fé, você vai conseguir. Tenha fé em Jesus Cristo. O centurião, ele tinha alto cargo, conforme a irmã falou. E não existe diferença de pessoas para Deus. Rico, pobre, classe média. Não interessa. Para ele, aquele que confia, ele atende. Tenha certeza. Vamos agora chamar a irmã Luciana Aguiar para dar uma palavra. A gente ouve tanta coisa boa hoje, né, aqui. Cada vez que vem uma pessoa aqui na frente, um irmão, uma irmã, e traz uma palavra, a gente aprende mais um pouquinho, a gente entende algumas coisas, a gente para refletir. E eu gostaria de refletir um pouquinho também, antes de entrar na palavra principal, no Salmo 103, as misericórdias de Deus. Eu acho interessante que nós temos um Criador que ele nos criou. Hoje em dia a gente tem Wi-Fi, né? O telefone tem Wi-Fi. Pega o Wi-Fi, tem a internet, o computador tem essa conexão, né, com a internet também. Mas Deus, quando ele nos criou, ele também nos criou com uma capacidade de conexão. Como o nosso Deus é futurista, porque ele vê tudo lá na frente, tudo até as invenções dos homens, porque foi ele que deu a capacidade do homem criar, e tudo vem, a sabedoria vem dele, né? Tudo ele já sabia. Então, ele também, não só o computador, não é só o celular que tem a capacidade de conexão, não. O ser humano tem a capacidade de conexão muito antes disso. E ele nos criou com uma parte chamada espírito, que tem a capacidade de conectar com ele. Através do teu espírito, você consegue tocar o Espírito Santo de Deus. Ele é a fagulha de Deus em você. É essa diferença, às vezes, que a gente tem na nossa vida, de quando a gente não acorda para isso, que nós temos uma parte espiritual, e quando nós acordamos para atentamos para esse fato de que nós temos uma parte espiritual. Aqui nós não estamos falando de religião, nós estamos convidando tudo para ser de religião. Aliás, religião é uma coisa que, ao mesmo tempo, né, que o ser humano cria esse religar com Deus para trazer benefícios, mas também muitas vezes divide, muitas vezes traz confusão. O que nós temos aqui é nos entender que nós temos um Criador. Nós somos parte desse Criador. E Ele nos criou para a sua glória, para estar em conexão com Ele. Ele nos colocou um Espírito dentro de nós, porque Ele quer estar em conexão conosco. E eu acho interessante que um personagem da palavra, das Escrituras, que é uma das formas que Deus também nos deixou para nos conectarmos com Ele, que é a sua palavra, né? Usou pessoas para deixar coisas registradas, para que nós possamos também estar entendendo aquilo que Ele nos diz. Ele usa a linguagem humana para que o humano possa entender, porque se Deus usasse a linguagem dos céus, nós não alcançaríamos, porque estamos na Terra agora. Então, eu acho interessante o seguinte, que através dessa palavra aqui registrada, nós temos a capacidade de falar com Deus, entender o que Deus está falando conosco. Por quê? Porque a conexão que Deus tem conosco não é um monólogo. Deus não nos chamou para ter monólogo. Né? Muitas vezes as pessoas pensam que elas estão falando, eu estou falando com Deus, mas elas esquecem que Deus, se você tem fé nele, você crê no Criador, você crê que ele é o teu Criador, ele se comunica também. E ele também quer falar contigo. Ele tem várias formas de falar. Ele fala através da natureza, ele fala através das pessoas, ele fala através das situações que acontecem na sua vida, ele fala através de muitas coisas. Mas, principalmente, ele fala através do que ele deixou registrado nas Escrituras aqui, que chegaram às nossas mãos, nessas Escrituras sagradas. E uma figura interessante dessas Escrituras, eu acho, é do Antigo Testamento, mas traz uma grande lição, é o salmista Davi. Né? Olha que interessante esse homem, quando ele escreve aqui nesse salmo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Que coisa interessante, né? Ele nos deixou um exemplo que dá para ser seguido aqui muito bem, né? Que é convidar a tua alma para bendizer a Deus. Você já convidou a sua alma e disse assim, alma, bendiga ao meu Criador? Nós temos uma parte espiritual em nós, e dentro dessa parte espiritual existem as emoções, né? A nossa alma, a nossa volição, a nossa vontade. Quando ele falou isso, ele quis dizer o seguinte, minha vontade, meu querer. Ele quis dizer isso também. A gente sempre pensa que a alma, aquele ser espiritual, a gente imagina aquela, né, que dá... a alma é aquela energia dentro do corpo.
Mas foi muito mais além do que isso que Davi quis dizer. Minha vontade. Fale bem de Deus. Meu querer. Fale bem de Deus. Meu sentimento. Como é difícil a gente controlar isso. É muito fácil. Davi falou com uma propriedade, mas ele, como ser humano, então ele teve que aprender aquilo que ele estava falando aqui. Ele deixou registrado, mas ele estava falando para ele mesmo. Porque muitas vezes a nossa vontade não é muito bem a vontade de Deus. Tem vezes que a gente quer ir para um outro lado. Tem vezes que a gente quer confiar mais assim na nossa capacidade. Tem vezes que a gente quer confiar, que a gente quer dar vazão à raiva, à ira. Tem vezes que a gente quer dar vazão ao rancor. Olha que interessante, né? No Salmo 103, não é que a gente sempre fala assim, bendiz a minha alma, vamos louvar o Senhor. Mas, né, tem coisa mais além, né? Minha vontade. Você tem que ter conexão, bem dizer ao Senhor. Quando o meu querer encontra o querer de Deus, é uma maravilha, porque aí tudo dá certo. Quando o meu sentimento, e nós somos muito mulheres, né? Nós somos emotivas, nós sabemos disso. Nossa, é cercado de emoção. Nós damos sentido a tudo de uma forma muito sentimental. Não é? E muitas vezes as nossas emoções querem nos puxar para baixo, para a tristeza, a gente vê esse mundo, né, perdido. Eu sou uma pessoa assim, muito reflexiva, e às vezes eu fico pensando junto. E não é que Deus não queira que a gente reflita e que a gente se emocione, porque Ele nos deu essa capacidade de nos emocionar. Então, o que Ele vai dar? Emoção, Ele não quer que você fique emocionado. Mas a gente não pode deixar que as emoções nos dominem quando elas vão nos trazer para baixo. Quando elas vão nos trazer para baixo. Tem horas que a gente vê assim o mundo, a degradação humana, a gente pega a televisão, vê, né, certas coisas que se a gente der vazão à nossa emoção e a gente não convidar Deus, né, a nossa alma para bendizer a Deus, para ela se ajustar com aquilo que Deus propôs, se a gente deixar realmente, a gente acaba se deprimindo. E não é isso que Deus quer. Ele quer que nós nos alegremos nele. Então, minha alma, minhas emoções se ajustem com Deus. Quando você estiver triste, alma, estiver abatida, bendize-o. Saiba que tudo aqui vai passar, que a justiça virá, que o Senhor tem o controle de tudo, que Ele não vai deixar nada sem ser julgado, sem ser corrigido. Então, olha aqui, Davi fala, eu já vou terminando aqui, porque eu vou passar, não sou eu pregadora, mas só para a gente meditar um pouquinho, né? Não te esqueças de nenhum, e tudo que é em mim, antes de dizer, tudo que é em mim, pedi que o santo nome, tudo que é em mim, né? É um exercício até bom para a gente, porque o nosso corpo, o nosso cérebro responde a isso. Eu convidar, assim, o meu corpo, a minha saúde, as minhas células, bendiga o Criador. Sinta o Criador, né? Sinta o Deus que você tem. Meu cérebro, minha alma, minhas emoções, sabe? Sinta que Deus está contigo, que existe essa força de Deus na tua vida. Minha saúde, se alinhe com Deus. Bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Outra coisa que Deus, assim, ele se agrada muito, e eu tenho certeza que o salmista Davi, quando escreveu aqui, ele escreveu com muita propriedade que ele era um homem grato, ele sempre agradecia a Deus por tudo. Não se esqueça dos benefícios de Deus. A gente tem uma mania de a gente apertar um botão na memória e lembrar de muita coisa ruim. É mais fácil lembrar das coisas ruins que aconteceram. Por isso que tem os traumas. Principalmente na infância. Você vê que, olha, como é que a criança fica traumatizada? Como é que o adulto é traumatizado? Por causa de coisas na infância que marcaram que ele não consegue esquecer. Mas esquece as coisas boas. Agora, as coisas negativas vão até a idade adulta. E vão lá. E se às vezes se tornam problemas. Todos nós passamos por isso. Aqui não tem ninguém exemplo disso. É muito mais fácil lembrar uma experiência negativa. Mas aqui diz o seguinte: não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Sabe quando a gente vai funcionar melhor? Sabe quando o nosso coração vai funcionar melhor? É uma receita melhor do que qualquer remédio, qualquer outro remédio. Lembrar das coisas boas que o Senhor fez. O que te segura na hora que você está passando um negócio, uma tormenta grande, um desafio enorme, que você pensa, não
vou conseguir, dessa aqui eu não passo, porque é cada coisa que vem, né, irmã Conceição? É cada uma, ela sabe. É lembrar assim, se lá atrás, se aqui, nessa situação, Deus não me deixou sozinho, desamparado, eu não caí, eu não fui destruído, como é que agora que vai acontecer? Começa a lembrar de tudo aquilo de bom que ele fez. Mas assim, é como se fosse um filme passando na tua vida, de cada momento que você gritou por ele, que ele teve contigo, de cada lágrima que você derramou, de cada petição que você fez, e depois de um tempo você viu, ainda que demorou, você viu ele te responder, sabe? De cada coisa que ele trouxe para a tua vida, de cada porta que ele abriu, ele até fechou, porque ele sabia que você ia se dar mal naquela porta. E depois você viu, é por causa disso, porque mais tarde você fala, olha só, por que eu me abri aquela porta ali? Sabe? De cada coisa que às vezes você não soube perceber no momento, mas que depois você viu, poxa, era isso. Até o ônibus perdido, que você perdeu aquele ônibus, e que depois você eu não queria conseguir sair. E eu não ia me colocar bem nessa situação, eu não sabia o que eu ia fazer. Está entendendo? Não se esqueça, todo dia agradecer, 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 agradecer. A forma de você abrir a porta para as bênçãos de Deus é você ser grato, agradecer por tudo. Por tudo. E é um exercício, gente, que a gente tem que aprender. Eu tenho que aprender, você tem que aprender. Valorizar mais as coisas que vieram positivas que Deus fez, aquelas coisas negativas que vieram para te destruir. Deixa aquilo para trás. E lembra, né, que o Senhor não te abandonou nessa situação e não é nenhuma outra situação que o Senhor vai te abandonar. Bendiz a minha alma, Senhor. E tudo que é em mim, bendiz o seu santo nome. Eu quero chamar agora aqui o pastor Marcelo Scarpelli, que vai trazer a palavra de Deus. Quero mandar a paz do Senhor para nossa irmã Eusemi Chamarelli. Deus te abençoe, minha querida, para estar participando conosco aí de Curitiba e todos aqueles que estão ligados aqui. Amém? Em nome de Jesus. Passo a palavra agora para o pastor Marcelo. Hola, Dios te bendiga. Yo quiero que ella se quede con el micrófono. Porque usted me escucha bien a mí. Yo tengo la voz fuerte, soy hombre fuerte. Pero esa mujer es débil, vasto, más frágil. ¿Verdad? Tiene que hablar en portugués. Nós vamos estar transmitindo em português para o pessoal que estiver assistindo aí, né? O pessoal que está de língua hispânica, eu vou estar traduzindo aqui. Y vamos a estar hablando en los dos idiomas. Vamos estar falando de dois idiomas. Y Dios va a estar obrando. Deus vai estar obrando. Porque yo siento el poder de Dios en este lugar. Yo siento la unción. La unción se está moviendo. Y la unción no está limitada a un espacio, a un lugar. La unción se mueve, la unción fluye. Y yo le pido a Dios que el Espíritu Santo esté tocando ahí donde tú estás. ¿Estás dirigiendo el auto? El Espíritu Santo está escuchando la radio, está escuchando el celular. El Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo se está moviendo. El Espíritu Santo se mueve a través de la fe, a través de la palabra de Dios. Por eso que nosotros predicamos la palabra de Dios. Porque hay gente que necesita escuchar que hay un Dios que hace milagros. Dios quiere hacer que tu vida tenga un cambio. Te quiere consolar. Dios quiere llenarte. Él dijo, vayan y estén en el libro de Hechos. Él dice, quédense esperando a que venga el Espíritu Santo. Pero esos eran los primeros apóstoles. Algunos dicen que eran 12. Pero también hubo más apóstoles. Y esos son los que estaban 120 esperando la promesa del Espíritu Santo. Y hoy hay millones que están esperando que se manifieste el Espíritu Santo en su vida, en la relación de su matrimonio, en la relación con su cuerpo. Porque yo mandé al Espíritu Santo a entrar al cuerpo de mi madre cuando estaba a punto de morir. Porque eu falei para o Espírito Santo entrar no corpo da minha mãe quando ela estava a ponto de morrer.
Mis hermanos me llamaban todos los Meus días. irmãos me ligavam todos os dias. Y ellos están en Argentina. E eles estão lá na Y me Argentina. dijeron, vas a venir. E me disseram, você vai vir? Tal vez sea la última vez que veas a Talvez tu seja a madre. última vez que você veja sua mãe. Pero yo tengo la palabra de Dios. Mas eu tenho a palavra de Deus. Yo le dije, ella no va a morir. Ela não vai morrer. Y los médicos decían, Os médicos diziam, todo lo contrario. tudo o contrário. Y un día E um dia, me paré y le dije a Dios, eu parei e disse a Deus, ¿será que estoy equivocado? será que eu estou errado? ¿Será que yo estoy hablando cosas de un religioso? Será que eu estou falando coisas de religioso? ¿Será que la tengo que soltar? Será que eu tenho que soltar? Y Dios habla. E Deus fala, Y dice, si tú tienes fe, tú verás. você virá a glória de Deus. Hermano, hermana, Irmão, irmã, amigo, amiga, marido e amiga. si usted quiere ver milagros, Se você quer ver milagres, sea como el centurión. seja como o centurião. Tenga fe. Tenha fé. Vaya y busque a Jesús de día, de noche, a la tarde, en todo momento. Clame a Dios. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Grandes e ocultas que você não conhece. Jeremías 33:3. Jeremias 33. Esta es la introducción al Essa é a tema. introdução ao tema. Vamos a abrir nuestras Vamos Biblias abrir nossas en el libro de no Isaías, livro de Isaías, capítulo 55, capítulo 55, versículo 8 versículo y 9. Usted, si está en Argentina, lo va a 8. buscar Isaías, en español y lo va a leer. Luciana lo va a leer en portugués. Isaías, capítulo 55, Isaías 55, versículo 8 y 9. versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Muchas veces nosotros en nuestros pensamientos creemos que estamos haciendo la obra de Dios. Muitas vezes nós, em nossos pensamentos, acreditamos que estamos fazendo a obra de Deus. Pero Dios hace la obra de Dios con nosotros. Mas Deus, Ele faz a sua obra conosco. Él nos invita a nosotros a estar en su reino. Ele nos convida a estar no seu reino. Y hay muchos que se creen que ya son los dueños del reino. E muitos creem que são os donos do reino. Y entonces hoy nos va a hablar Dios Então, hoje, Deus vai nos falar para que pongamos nuestros pensamientos para que nós coloquemos nossos en los pensamentos pensamientos de nos Dios. pensamentos de Deus. Amén. Amém? Vamos a ver qué dice Vamos ver o que Jeremias. diz Jeremias 29, 29. capítulo 11 al 13. Jeremias 29, 11, versículo 11. 29, 29. E vai dizer que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E não me invocareis? Passareis a orar. E me invocareis. Amém. Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. ¿Estás viendo? Él nos está diciendo que cuando nosotros oramos, Él nos escucha. Então, você está vendo? Ele estava dizendo que quando a gente ora, ele nos escuta. Y muchas personas dicen, ¿dónde está Dios? Muitas pessoas perguntam, onde está Deus? Muchas personas son carnales. As pessoas são carnais. Hay muchas personas que tienen pensamiento carnal. Esto lo Tem dice pensamentos el apóstol carnais. Pablo. Assim disse o apóstolo Paulo. Si nosotros tenemos pensamientos carnales, Dios no puede manifestar su gloria. Se nós temos pensamentos carnais, Deus não pode manifestar sua glória. Si nosotros nos movemos Se nós en la nos carne, movemos na carne, nunca vamos a ver los milagros de Dios. nunca nós vamos ver os milagres de Deus. Pero si nosotros caminamos Mas se nós caminhamos enfocados, enfocados, encaminando e nuestro caminhando, cuerpo, alma, espíritu caminhando nosso corpo, nossa alma e nosso en espírito, los pensamientos de Dios, nos pensamentos de Deus, nosotros vamos a entender nós vamos entender que Él nos escucha. que Ele nos escuta. Cuando Él nos escucha, Quando Ele nos Él nos escuta, responde. Ele nos responde. cuando Él nos Quando responde, Ele nos responde, nosotros recibimos nós gozo, recebemos mucha gozo, alegría. alegria. Necesitamos eso en la iglesia Nós hoy. necessitamos isso na igreja hoje. Hoy necesitamos hombres y mujeres como David. Hoje nós precisamos de homens e mulheres como Davi. Hoy necesitamos personas que clamen a Dios. Pessoas que clamem a Deus. Estamos necesitando personas que estén llenos del poder del Espíritu Santo Necessitamos pessoas que estejam cheias do para que en las Espírito Santo. iglesias estén llenas
de personas con testimonios poderosos para que a igreja esteja cheia de pessoas com testemunhos y no con miedo. e não com medo. Miedo de que son pecadores, Aqueles que são pecadores, miedo de que se van al que infierno. vão para o inferno. En la Biblia, en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nos habla de un pueblo santo. Nos fala de um povo santo. Y nosotros, cuando estábamos estudiando el Antiguo E Testamento, quando nós estávamos estudando o Antigo Testamento, a través de la ley, através da lei, pudimos comprender que nadie puede ser salvo nós podemos compreender que através da lei ninguém pode ser salvo, si no hay remisión. se não houver remissão. Tenía que morir un cordero Tinha que morrer um cordeiro, para que ese cordero llevara el pecado del pueblo. para esse cordeiro levar o pecado do povo. Ese cordero se transformó en Jesucristo. Esse cordeiro transformou em Jesus. Y Jesucristo fue ese cordero inmolado que hasta el día de Esse hoy, cordeiro imolado, até o dia de hoje, Él nos está diciendo, venid a mí, ele está nos dizendo, vinde a mim, que yo los haré e descansar. eu vos farei descansar. Si Él te hace descansar, Se ele te faz descansar, no tenés que tener miedo de você não los tem que ter pecados, medo dos pecados. porque Él perdonó todos los pecados. Ele perdoa todos os pecados. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice, 1 João, capítulo 1, versículo 29, el profeta Juan, profeta João. he aquí el Cordero de Dios Eis aqui o Cordeiro de Deus, que quita el pecado del que mundo. tira o pecado do mundo. Jesús quitó el pecado del mundo. Jesus tirou o pecado do mundo. Y Jesús le dijo a los fariseos, E ele disse aos fariseus, tus pecados permanecen en ti, os seus pecados permanecem em mim, porque dices que ves, porque vocês dizem, que você diz que vê, entonces eres ciego e você é cego, y guía de ciego. e guia de cego. Pero aquellos que se consideran injustos Mas aqueles que se consideram y vienen a la justos cruz de Jesús, e que vêm à cruz de Jesus, ellos son lavados en la sangre del esses são Cordero, lavados no sangue do Cordeiro, justificados, justificados, renovados renovados, y vivificados. vivificados, Y no hay más pecado en usted. e não tem mais pecado em você. Pero usted dice, pero pastor, usted está equivocado. Você diz, mas pastor, você está equivocado. No, yo soy un Mas eu sou pecador. um pecador. Yo nací en Eu pecado. nasci em pecado. Pero si usted acepta a Jesucristo como Mas su se você Salvador, aceitou Jesus como seu Salvador, Él quita el pecado del tirou o mundo. pecado. Él quitó el pecado de ayer. Ele tirou de ontem, Él quitó el pecado de hoy. ele tirou de hoje, Y Él quitará el pecado de e tirará de mañana. amanhã. ¿Está entendiendo? Você está entendendo? Dios está fluyendo está- cuando usted tiene fe. Quando você tem fé, Cuando usted tiene la fe correcta. quando você tem a fé correta, Cuando usted camina quando você caminha correctamente. corretamente. Amén. Vamos a leer Vamos Primera ler de Corintios, 1 Coríntios. Primera de Corintios 3:3. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Entonces, nosotros estamos para ayudarnos, Nós estamos aqui para nos ajudar. no para tener celos Não para ter ciúmes, y contiendas contendas, con ustedes. Estoy diciendo, leite. Vos dei de beber, mas não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, evidente, e andas segundo homens. Quem é Apolo? Quem é Paulo? entonces, ahí nos está diciendo el apóstol Está dizendo apóstolo que muchas personas que muitas pessoas se justifican se justificam por su líder. pelo seu líder. Muchas personas dicen, yo soy de tal iglesia, Muitas vezes eles são de tal igreja. y se hacen importantes porque tal vez la iglesia es A grande. igreja é importante, é grande. Pero nosotros Mas nós, tenemos que tener nuestra confianza no en la iglesia grande o chica o el líder. nossa confianza não no líder, numa igreja grande ou pequena. Tenemos que tener la confianza en la salvación de nuestro espíritu. Temos que ter nossa confiança na salvação em Jesus Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Está nos Pablo. dizendo o apóstolo Paulo. Él abrió muchas iglesias. Ele abriu muitas igrejas. Él hizo muchos milagros en Fez nombre de muitos Jesús. milagres em nome de Jesus. Pero él no llevaba la gloria de él Mas ele não de- dava glória para él. para ele. Él no quería que la gente vean a Pablo de Tarso. Quero que as pessoas vissem Paulo. Él quería que vean en Pablo de Tarso a Ele Jesucristo. queria que vissem em
Paulo de Tarso, Jesus. Yo no quiero que usted esté hablando del ministerio Eu não Unicristo. quero que você fique falando do ministério da Cristo. Yo quiero que usted Eu quero que você esté esteja enfocado, enfocada enfocada, en trabajar alineado alinhado con su corazón, seu coração, con el corazón de com o Dios. coração de Cuando Deus. usted está alineado Quando você está con el alinhado corazón de com o Dios, coração de Deus, acontece los milagros. Tu corazón, por más que esté abatido, Mas que seu coração esteja abatido, siempre va a sentir alegría. sempre vai sentir alegria. Tu corazón, Seu coração, cuando viene la tristeza, quando ele se va a parar en algún versículo ele vai se bíblico amparar em algum versículo y él va a tener el gozo e vai del ter o Señor. gozo do Senhor. Van a pasar los años Os anos vão passar, y usted no se va a ir de la você iglesia não vai embora da igreja. porque usted tiene una raíz Porque você tem más uma raiz, profunda. você tem uma raiz profunda. Usted tiene una raíz Você en tem el uma raiz Cristo em de la Cristo gloria, da glória. el Señor de señores, el cabeza de la iglesia. Cabeça da igreja. Dios quiere obrar cosas grandes Deus quer obrar coisas grandes en tu vida, en tu na corazón. sua vida e no seu coração. Quiere hacer Quer que fazer tu evangelio o seu evangelho sea el evangelio de Dios. ser o evangelho de Deus. Hoy hay muchos evangelios. Hoje tem muitos evangelhos. Hay muchas personas Há muitas que tienen pessoas títulos que têm títulos. y títulos grandes Títulos grandes. y tienen las iglesias así llenas, Tem igrejas cheias. pero Jesús está afuera Mas Jesus está fora. porque hablan de política, Porque falam de política. porque hablan de otras Porque cosas falam de outras coisas. y no enseñan acerca del reino de E não Dios, ensinam acerca no do- enseñan acerca de la vida eterna, não ensinam sobre a no vida. enseñan acerca del perdón de los pecados. Ensinam sobre os perdão dos pecados. Y las personas van a la As iglesia, pessoas vão a la iglesia à igreja y tienen miedo. e têm medo. ¿Por qué? Por quê? Porque no le están dando pastos y aguas de Dios, Porque não estão dando pasto e água de Deus. le están dando pastos secos. Estão dando pasto seco. Si usted alimenta a una vaca con Se pasto você seco, alimentar uma vaca com pasto seco, va a morir ela vai morrer. porque no tiene Porque vitamina, ela tem no va a dar vitamina, leche, não vai ter leite, no va a dar fruto. não vai dar fruto. Usted también Você também se va a secar, vai secar, se va a morir vai morrer espiritualmente. espiritualmente. Entonces, ¿qué tiene? Então, o que você tem? Una religión. Estamos llenos de religión en todo el mundo. Nós estamos cheios de religião. Si la religión cambiara a alguna Se a persona, religião mudasse alguém, hoy seríamos muchos millones de personas seriam muy muitas buenas. pessoas, milhões, não, muitas pessoas boas. Pero el único que puede Mas o cambiar único que pode mudar la actitud a atitude es Dios, é Deus. a través del Espíritu. Através do El apóstol Pablo los llama de carnales. apóstolo Paulo, chamou os coríntios. Vamos a leer Gálatas, Vamos ver Gálatas. capítulo 5, para entender que son las obras de la carne y las obras Para del entender Espíritu. o que são as obras da carne e as obras do Espírito. Então, versículo 18. Mas vós que sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras La da lei carne, es la religión. Usted no a está lei bajo é la a ley. religião. Usted no está bajo la religión. Você não está debaixo dela. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensão e facções. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais semelhantes eu vos declaro, como já outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Y si no heredan el reino de Dios, ¿qué van a heredar? E se não herdam o reino de Deus, o que eles vão herdar? El infierno. O inferno. Estar lejos de Dios Estar ali, distante de Deus, por una eternidad. por uma eternidade. ¿Y cómo es el fruto del Espíritu? E como é o fruto do Espírito? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. No hay ley, Não há lei, no tenemos religión. nós não temos Lo uma hacemos religião. porque es la vida que está en nosotros. Nós o fazemos porque a vida de Deus está em nós. La vida del Espíritu A Santo vida do que Espírito fluye en Santo nosotros que foi em nos nós, quita el pensamiento carnal, el nos tira os pensamiento pensamentos humano carnais, humanos, y nos pone los sentimientos, el e nos corazón põe de Dios. os sentimentos e o coração de Deus. La palabra de Dios está hablando A fuertemente palavra de Deus está falando fortemente para que nosotros para que nós podamos caminar possamos caminhar en victoria. em vitória.
La victoria no es solamente A prosperidad. vitória não é só prosperidade. Esos son los frutos del São os Espíritu. frutos do Espírito. Lo importante es la salvación. O importante é a salvação. Si usted es salvo, Se você é salvo, usted va a conquistar frutos você vai conquistar frutos espirituales espirituais y materiales. Busque primero los frutos del Os Espíritu primeiros frutos do Espírito. y lo demás vendrá por E añadidura. demais virá, Añadidura. virá por ser acrescentado. Saludamos al pastor de México, Flores. ¿Amén? Saudamos o pastor Flores do México. Amém? Vamos a orar. Vamos orar. Si hay alguna persona aquí que quiere aceptar a Jesús, reconciliarse con Dios, voy a pedir que haga esta oración conmigo. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia para pedirte perdón por nuestros pecados. Sabemos que los limpiaste una vez para siempre. Yo te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Usted ahora es familia en el reino de Dios. Saludamos a nuestro amigo Dagoberto Martel y a su esposa María Elena de Inglaterra. Dios le bendiga, Padre Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces, vamos a pasar ahora a la Santa Cena. Aquellos hermanos que están preparados con la Santa Cena en su casa van a participar con nosotros. Amén. Voy a invitar al pastor Ricardo Teixeira que venga aquí. Instituciones de la Cena del Señor. Amén. Lo voy a leer, está en el versículo 11, versículo 23. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, a la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por mí, por vosotros, fue partido. Hacer esto en memoria de mí. Voy a pedir al pastor que ore. Agradecemos por esta chance que oferta Deus, em nome de Jesus. Possamos, neste momento, refletir sobre nossas ações negativas. Puede repartir el pan. Aleluya. Este pan es el pan que representa el cuerpo de Cristo y este pan es el pan que nos fue entregado en la cruz del Calvario por nuestros pecados y está tomando la forma, ¿no?, de simbólica de nuestro Señor. Es para recordar que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Amén. Todo aquel que tenga el pan puede tomar. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por haber venido, Señor, a esta tierra, dejado el cielo y haber humillado, Señor, para que nosotros podamos hoy estar redimidos en tu presencia, poder compartir este pan, Señor, y este vino. En nombre de Jesús. Así también tomó la copa después de haber cenado y la dio a cada uno. Y dijo: este es el nuevo pacto de mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Y pues todas las veces que tomáis y bebáis el pan y de esta copa, la muerte del Señor, anunciás hasta que Jesús venga. Amén. Meu Deus, meu Pai, agradecemos mais uma vez esta taça de vinho, para que nós possamos lembrar da nova aliança feita, o novo pacto que foi feito através de Jesus conosco, Pai. Nós possamos nos lembrar da salvação de Jesus através do sangue.
todos tener el cáliz, ¿no? Para todos poder participar de esto. Sangre, pecador, que estaba a su lado, ¿no? Y en ese mismo momento fue al cielo con él cuando murió. ¿Bien? Dios les bendiga, vamos a participar de la sangre. Gracias al Señor por este momento, Señor, por tu sangre que nos limpia, Señor, y nos renueva, Padre. En nombre de Jesús, te pido que bendigas a cada hermano que ha tomado la Santa Cena en diferentes países, en diferentes ciudades de Brasil. Señor, que tú estés bendiciendo cada casa, que tú estés bendiciendo, Señor, cada familia representada, Señor, en cada cristiano, Señor, que tu mano esté llegando poderosamente, Dios mío, en los hogares, Señor, transformando las vidas, transformando, Señor, a los hijos, a los padres, Señor, en nombre de Jesús, que la familia sea un cuerpo unido, temeroso del Dios viviente. En nombre de Jesús te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias a todos por estar aquí y nos despedimos hasta el próximo domingo a las 4 de la tarde. Vayan hablando con otras personas para que también puedan ir participando con nosotros. ¿Ven? Dios les bendiga. Paz de Jesús.